Namastreta. Geralmente eu posto horóscopo no TikTok, no YouTube, no Instagram. Mas eu resolvi vir aqui pro YouTube, então, pra fazer ele um pouquinho mais longo e pra fazer ele em relação ao mês e não só às semanas, tá? Assim, não gosto de trabalhar com carta saltada. A última vez que eu fiz eu já tinha aberto todas as cartas, então eu tava fazendo só a interpretação. Aqui eu já deixei tudo pré-embaralhado. E eu vou abrir junto com vocês e vou ir explicando então como é que vai esse mês de junho, tá? Eu decidi fazer ele um pouquinho mais focado nas energias gerais e tudo mais, depois a gente vê cada área assim da vida. Mas vamos lá então, ver o que tá... E que é interessante fazer assim, é que muitas coisas vocês já estão percebendo, algumas coisas já aconteceram, algumas coisas estão aí pra acontecer. Tá, então eu achei esse formato interessante, vamos testar. Touro, então a gente tem o 2 de espadas, tá? Aqui no mês de junho, começando algumas dificuldades de vocês, né? Aqui a gente tem o 9 de espadas, alguma dificuldade vocês estão em decidir algumas coisas. A gente tem aqui o 10 de paus carregando muita coisa pesada nas costas de vocês. 5 de paus tem uma energia de conflito também. Mas eu não acredito que seja conflito com outra pessoa, não. Me parece muito ser um conflito com vocês mesmos. Aqui a gente tem a rainha de paus. Parece que vocês estão conflitando com a ideia de deixar algumas coisas para trás, né? Eu tenho a sensação de que vocês estão prontos, então, para dar um passo, para desapegar de algumas coisas do passado, mas vocês não estão conseguindo muito, né? Então, vem esse começo de mês com essa energia. A gente tem aqui o pajem de paus. Energia não está faltando, né? No sentido de vocês não estão lá deitados, meu Deus, esperando a morte da bezerra. A gente tem aqui a lua. Então a gente vê que tem alguns temas aí já no começo do mês que vieram incomodar vocês, tem alguns temas que foram um pouquinho pesados aí, mas vocês vão deixando eles para trás, né? A gente tem aqui o carro. Vocês vão deixando esses temas aí para trás e vocês vão se guiando então para um futuro, certo? A gente tem aqui o 10 de espadas. Vocês meio que bateram naquele fundo de poço, vocês chegaram naquele espaço que não tinha mais pra onde ir, aquela situação, aquela pessoa, aquela coisa. Deu, né? Ela esgotou os limites, esgotou todos os limites de vocês e agora não tem mais muito o que fazer, né? Vocês precisam arrumar coisas novas. A gente tem aqui o 7 de espadas. Pode ter sido uma situação que houve... algum tipo de sensação de autossabotagem, alguma traição, alguma coisa assim. Gente, isso aqui pode se aplicar tanto ao amor, quanto ao trabalho, quanto à vida social, vida acadêmica, família, etc e tal. Para cada um vai ressoar de uma forma, tá certo? Então, o que acontece agora? A gente tem um cavaleiro de espadas. Novamente, vocês têm muita energia. Deixou muita coisa presa na garganta de vocês que precisa sair, né? Que a gente tem o 5 de ouros. Muita coisa que tava deixando vocês miseráveis. Ai, tá me chamando de pobre? Não, tô só dizendo que deixa naquele estado de espírito, assim, desconfortável, sabe? Que tu te sente, assim, meio que na merda. Bom, e aí a gente tem aqui o 4 de ouros. Porém, vocês eram bastante apegados, né? Aquela pessoa, aquela situação, então entendo que tá sendo difícil de se afastar. A gente tem o 3 de ouros, tá sendo difícil de deixar isso cair de vez. A gente tem a torre, porque era a rotina, era o costume, era o que vocês estavam acostumados. Vocês tinham ou tem, né, uma ideia assim muito certinha de como deveria ter sido, mas o como deveria ter sido não foi diferente. A vida, ela se apresentou de uma maneira diferente. A gente tem aqui o mundo. Bom, o mundo ele vai encerrar ciclos, né? Então, touro, junho, tem esses encerramentos de ciclos para vocês. Olha, é hora de deixar este passado para trás. Por quê? Porque ele não funcionou. Ele caiu pelas tabelas. Eu fiz com todo amor e carinho. Sim, com certeza tu fez com todo amor e carinho, mas às vezes não é sobre amor e carinho, às vezes é sobre estrutura, às vezes é sobre outras coisas, outros assuntos que talvez não tenham rolado naquela situação, não tenham rolado com aquela pessoa. E tá tudo certo, porque vocês têm coisas interessantes aí pra acontecer pra vocês. Agora junho vem aqui com o sol, vem aqui com 5 de espadas, e vem aqui com a morte. Assim, o que eu tô entendendo? Eu tô entendendo que vocês precisam aprender a se priorizar um pouquinho. Vocês têm que parar de brigar com vocês mesmos. Vocês ficam naquela onda de brigar. E aí, um conflito interno muito grande, né? Fiz a coisa certa, fiz a coisa errada. Realmente deveria ter terminado isso, não deveria ter terminado. Como eu deveria ter agido? Tu agiu da forma certa. A forma certa é se priorizar. Tô sendo egoísta?
Pode ser que esteja sendo, mas é um momento na vida de vocês que puxa mais pro egoísmo do que por outra coisa, tá? A gente tem aqui a estrela, então a gente vai trabalhar muito com a cura nesse mês de junho. A cura do quê? Dores emocionais, né? Dores aí que vocês estavam passando, que estavam meio chatinhas. A gente tem aqui a Imperatriz, sobre retomar o controle de vocês, retomar a vida de vocês, né? Então, parece que em toda essa função, vocês também estão se colocando muito em segundo plano, que não é interessante. Vocês começam a se priorizar, então, agora no mês de junho, vocês começam a entender quem é que é o centro, quem é que é o protagonista. Vocês são o protagonista da vida de vocês, né? Então, essa é a temática, energias presentes. A gente tem o 4 de paus, então a gente tem uma estabilidade, a gente tem o eremita. Tem uma questão aí de se sentir um pouco sozinho e tudo mais. Esse processo ele pode ser um pouquinho complicado, mas ele tem aqui a força, ele vem com muita resiliência, né? Muita resiliência para vocês. E é interessante vocês ficarem um pouquinho mais reclusos mesmo, para vocês conseguirem atravessar isso, né? Porque com outras pessoas ao lado, meio que não faria muito sentido. E a gente tem aqui o louco. Então é vocês se abrirem para novas possibilidades, tá? Vocês deixarem aquelas ideias que vocês tinham de como... Ai, mas eu tava na empresa assim, assim, assado, tudo tinha que funcionar assim, assim, assado. Bom, gente, não é mais assim, mudou, recalcula a rota, tá, Touro? Recalcula a rota. Ai, mas o fulaninho, a fulaninha, mas eu amava, não sei o quê. Pode continuar amando, né? Não é um exercício de deixar de amar, digamos assim, mas sim um exercício de saber soltar, deixe ir, pode continuar amando, mas não precisa estar colado contigo, pode amar outra pessoa também. Enfim, trabalho para vocês, a gente tem aqui um 3 de espadas, tá um climinha chato no trabalho, né, Touro, e um 8 de copas. Se tiveram que deixar alguém embora, tipo, demitir alguém, vocês colocaram nessa posição, será? Bom, não sei, mas a gente tem aqui a sacerdotisa. Certamente vocês fizeram a coisa que era mais indicada, tá? Talvez vocês tenham recusado alguma proposta, vocês tenham recusado fazer alguma coisa. Aquilo ali não ia dar bom mesmo, tá bom? Aqui tem a sacerdotisa, ela também é muito interessante para vocês se inspirarem nos estudos de vocês, né? No que vocês querem pra frente, então se especializar um pouquinho mais. A gente tem aqui o 7 de paus, tá, Touro? Então, vocês vão aí insistindo. A gente tem aqui o imperador. Vocês vão insistindo pra chegar nesse poder, né? Nesse poder pessoal. A gente tem a roda da fortuna. Mas, como já diz a frase, endurecer-se sem perder a ternura. Sim, endurece, mas não perde a ternura, porque tu precisa também dela. Tu vai precisar de um pouco de flexibilidade, jogo de cintura aí também no teu trabalho, agora no mês de junho, tá? Aqui tem o Pajem de Copas, tá? E que mais que a gente tem? A gente tem aqui o 2 de Copas. Sabe também a célebre frase, se fazer de louco pra andar de ambulância? Pois é, às vezes a gente tem que se fazer um pouquinho, tudo dentro dos conformes, tudo certo. Não significa que vocês são pessoas falsas, significa que vocês conseguem bailar de acordo com a música, tá? Então, algumas situações, sim, vocês vão ter que ser um pouquinho ligeiros, rápidos, né? Pra vocês conseguirem chegar no final do mês de junho, tudo bem. Finanças pra vocês, a gente tem um 7 de copas, a gente tem um 7 de ouros, eita, 7, tá saindo bastante 7. Um as de ouros, mas eu quero mais uma. 8 de paus. Tem movimentações aí para mudar a vida financeira de vocês, mas de forma geral eu entendo que vocês precisam começar um nível de organização um pouquinho maior daquele nível de organização que vocês tinham, porque do jeito que tá não dá. Por quê? Porque vocês estão viajando muito, né? Vocês estão criando ideais, ou vocês estão num padrão um pouco acima daquilo que vocês estão realmente colocando para dentro de dinheiro. Tipo, dinheiro entra? Sim, dinheiro entra. Só que é meio que aquela coisa de assim, vou gastar, vou me desestressar. Comprar não é terapia, tá? Por mais gozado que pareça, comprar não é terapia, então precisa dar uma ajeitadinha aí nas finanças. Tem mudanças para acontecer? Tem. São mudanças positivas? São. Mas vocês precisam também se organizar, tá bom? Opa, falhou, desculpa, né? Mas então vamos pra o que agora? Amor, né? O amor. No amor a gente tem o 6 de espadas, novamente a temática do deixe-me ir. E aqui a gente tem o Pajem de ouros. Mas vocês estão próximos, né? A ter novos relacionamentos aqui com 9 de copas. Relacionamentos esses que sim
vão preencher aquilo que vocês precisam. A gente tem aqui o Papa. São relacionamentos, compromissos bem sérios. Para quem já está num relacionamento, a gente tem aqui o 9 de paus. Gente, aqui a gente tem 2 de paus para quem já tá? E aqui a gente tem o Cavaleiro de Ouros. E a gente tem o 5 de copas. O que eu vou dizer pra vocês? Seguinte, vocês podem melhorar essa situação pra quem já tá comprometido? Sim, vocês podem. Só que vocês precisam se decidir. Lembra que eu falei lá no início do vídeo que tinha um quê de indecisão e tudo mais? Tinha, tem ainda. Vocês precisam se decidir pra vocês conseguirem melhorar essa relação, senão vocês vão se frustrar, né? Vocês precisam mesmo disso. Agora, pra quem tá solteiro, deixar aquela coisa que tava na cabeça, né? Aquela pessoa, até pra quem tá comprometido, na verdade, que não impede, né? Deixar aquela pessoa, aquela idealização, aquilo que tava rolando na cabeça de vocês ir pra trás, que vocês tenham aqui esse poder de conhecer, de conversar com pessoas novas e tudo mais, e disso preencher bem vocês, né? Disso preencher exatamente o que o coraçãozinho de vocês tá precisando, tá? Então, o mês de junho é mais ou menos sobre isso. Muita movimentação nesse mês de junho, né, Touro? Vamos ver o que o baralho cigano tem a nos dizer. Não gosto de perguntar especificamente alguma coisa. Então, vamos ver que tipo de recado o baralho cigano traz pra gente. Tá, vamos ver. Então, o que a gente tem? A gente tem a criança. A gente tem o buquê. A gente tem a âncora. A gente tem o cigano. E a gente tem o trevo, basicamente pedindo, então, algumas mudanças de comportamento, né? Pedindo pra vocês pararem um pouquinho com essa racionalidade toda, vocês olharem as coisas com os olhos um pouquinho mais otimistas, porque parece que também bate um pessimismo muito grande em vocês, né? Espiritualmente falando, a gente tem aqui o urso, a gente tem os jardins, a gente tem a cobra. Espiritualmente falando, em questão de sair de casa e tudo mais, aqui a gente tem a torre. Já tinha falado do eremita antes, né, que é um processo meio solitário. Mas assim, tá rolando algumas movimentações meio pesadinhas nos os locais que vocês frequentam. Então, às vezes é melhor vocês se pouparem realmente, vocês focarem mais... Fica em casa, né? Fica quieto, fica na tua, porque tem algumas energias aí que não estão muito legais. Esse oráculo, ele é específico para amor. A gente sempre gosta de ver amor, né? Então vamos ver o que ele vem a dizer, se corrobora, se não corrobora, aquilo que eu tava falando na tiragem a respeito de amor no geral. O que as cartas têm para nos dizer? Novo amor, tá? Novo amor, pessoa nova entrando aí para vocês. Tem uma que vocês não querem, tá? Unrequited Love. Então, tem uma que, tipo, ela seria legal, mas não tem o suficiente ali, né? E tem outra que veio de outras vidas, mas ela é nova, tá? Não é aquela feijão com arroz de sempre, não, tá? E cuidado com a codependência, então, nessas relações de vocês, pra vocês não se atirarem numa coisa aí que pode ser prejudicial, tá? Mas tem novos amores, então amorosamente falando, né? É um mês movimentado, não é uma pessoa, não são duas, talvez sejam 3, talvez sejam 4. Então, Touro, tá aí, tá todo mundo gostando de ti, tá bom. Vamos ver o que a Sibila nos traz. Então, Sibila também é geral, né? Não é assim, Sibila, quero saber sobre isso. Não. Sibila é tapa na cara, né? A Sibila é tapa na cara e ela nos fala aquilo que ela quer. Então, vamos ver o que a Sibila nos traz. Visita. Briga. E uma viagem. Então tá, pode ser que vocês estejam aí, claramente isso vai se aplicar a uma demografia bem pequena, né, de taurinos, mas pode ser que vocês viajem então para algum lugar, ou alguém viajem até vocês e isso traga algumas disputas, algumas brigas, algumas coisas assim chatas. Então, vocês tentem segurar a língua, né? Vocês tentem sair de conflito, porque não precisa. A cabeça de vocês já tá bastante conflituosa para vocês quererem buscar conflito fora. Tá bom? Taurinos queridos, então me inscrevam, comentem, deem like, subscribe no canal, etc e tal. Já segue lá no Instagram, segue no TikTok. E é isso, meus amores, pro mês de junho, um bom mês pra vocês, tá bom?